Bom dia, colegas, tudo bem? Então, dando sequência aí, né, eu vou gravar aqui hoje o vídeo referente à aula de 18 de outubro, né, que foi uma aula um pouco mais curta, porque eu tive o compromisso aqui no Congresso. Essa aula, ocorreu das 18 às 19h30, e foi uma aula onde a gente já iniciou aí algum processo, já iniciou um simulado aí de um processo negocial. Foi uma aula bem interessante e deve continuar na próxima aula com esse simulado. Mas vamos lá, né? Eu vou apresentar aqui para aqueles que não puderam estar presentes, mas para manter também esse portfólio aí de videoaulas referente a esse curso de extensão aqui da URGS. Então, já vou subir aqui, só peço licença a vocês aqui, verificar se vocês estão enxergando, vocês já devem estar observando aí, né? Então, vamos lá. Deixa eu baixar aqui as coisas para ficar mais tranquilo aqui, sem complicações. Pronto. Então, deixa eu colocar minha imagem aqui, porque eu não sei se vocês estão vendo, então eu vou garantir, vou colocar ela no canto aqui. Vou ficar olhando um pouco para o lado assim, porque é onde está o telão que eu uso, né? Tá bom? Bom dia, então, de novo. Vamos lá, né? Então, nós iniciamos na semana passada, né, a estudar o processo negocial em si, que é esse que está representado aqui por esse fluxograma feito no programa BISAD, né? O processo negocial inicia no verde e termina no vermelho. Então, aqui nós passamos aqui, na aula do dia 11/10, nós discutimos aqui essa primeira parte. A primeira reflexão sobre o porquê de negociar. Se houve a decisão, se não houve a decisão de negociar, é comunicar efetivamente, assertivamente essa decisão de não negociar a outra parte. Sempre a comunicação, boa comunicação, né? Assertiva, gentil, porque você pode voltar a precisar da outra parte para um futuro negócio. Então, essas partes que eu achurei em salmão aqui, elas são importantes porque elas se referem à parte onde nós temos interação com o outro, com a outra parte. Então, partes que vão envolver muitas conversações. Vamos lá. Decidiu negociar, conhece a outra parte por meio de pesquisa em sites, redes sociais, né? E aí nós conhecemos aí os dois primeiros artefatos, que é a matriz de stakeholders, que é uma matriz de engajamento, que mostra quem são os stakeholders, para quem não conhece a expressão, partes interessadas. Então, quais são as partes interessadas no processo negocial, como que são os seus pontos fortes, pontos fracos, aqui a gente mapeia isso, e o dossiê que vai mais fundo aí em conhecer outra parte. Então, para cada outra parte, a gente precisa de um dossiê para saber como lidar melhor com ela, né? Conhecendo melhor o outro ser humano, a gente sabe lidar melhor, né? Adotar comportamentos que sejam mais compatíveis com o outro ser humano e aí criar uma relação empática que vai ser favorável à negociação. Vamos lá, nós então fizemos isso no dia 11/2 e aqui então a gente inicia hoje a atividade do 18 de outubro e a gente vai tratar disso aqui. A gente já entra, né, no planejamento da negociação, que de certa forma iniciou aqui, né, quando a gente levanta todas as informações referidas aos outros atores, mas aqui a gente vai planejar efetivamente construindo uma matriz preparatória, que é muito importante, né? Uma matriz preparatória que consta, onde vão constar interesses, construídos opções, a melhor alternativa, né? Que vocês já viram lá, BATNA, né? Best Alternative to a Negotiated Agreement, que é a melhor alternativa a um acordo negocial. É o plano B, a gente já viu isso. A identificação dos critérios objetivos e a prospecção de cenários de acordo, né? A gente vai passar ao longo das próximas semanas aqui para cada uma dessas aqui e ver como é que se constrói isso, né? Sempre seguindo a lógica aqui do fluxo, estudando os artefatos e depois a gente segue adiante. Vamos lá. O tópico, então, abordado vai ser esse primeiro, né? A gente vai trabalhar aqui, ó, nessa primeira parte, mapeamento de interesses, da nossa matriz preparatória. É a primeira parte do planejamento da negociação. Vamos lá. Negociar, a gente se base, essa parte está baseada no princípio harvardiano de negocio não focado em posição, mas orientado em interesses. Eu vou apresentar para vocês um vídeo aqui, uns 8 minutinhos mais ou menos, é muito importante vocês assistirem, porque é um vídeo de um expert lá de Berlim sobre de mediação, sobre esses 4 princípios de Harvard. É muito interessante conhecê-los bem. E quando a gente mapeia interesse, é porque a gente está se baseando nesse princípio.
Essa aqui é a matriz preparatória, ou seja, ao final das próximas semanas, eu acho que 3, 4 semanas, das quatro próximas, ou 3, 4 aulas, a gente vai construir isso aqui com base nessa negociação que a gente iniciou aí no dia 18, né? Então, a gente vai construir isso aqui. Essa é a matriz, é o produto, né? Mas hoje, particularmente, a gente vai tratar dessa primeira parte aqui, interesses convergentes distintos e interesses divergentes ou em conflito. Então, essa é a aula de hoje. Vamos lá. Bem, como eu falei para vocês, eu queria apresentar rapidamente a vocês os princípios, que é importante, né? Porque todo aquele meu planejamento, aquela, aquele fluxo ali que vocês viram do planejamento negocial, do processo negocial, que eu construí, né? Foi uma criação que eu fiz ali, foi com base nesse conhecimento lá de Harvard, os princípios de Harvard. Veja, a Europa adota também 5 princípios, se não me engano, e os Estados Unidos adotam 4 princípios. A gente vai focar aqui e basear nos princípios dos Estados Unidos, que é o princípio da escola de Harvard, né? Escola de Direito e de Administração de Harvard. Então, os 4 princípios são os seguintes. Primeiro diz, negocie não focado em posição, mas orientado a interesses, ou seja, esse tipo de negociação, a gente chama de negociação baseada em interesses, né? Baseada em interesses por quê? Porque nós estamos querendo negociar com o outro não baseado no que o outro está colocando na mesa, mas o que está por trás do que o outro colocou, né? Não sei se você lembra da parábola da anedota lá, da laranja, da mãe da laranja, quando os filhos queriam, só tinha uma laranja, os 2 filhos lutando pela mesma laranja, e a mãe decidiu cortar o meio, uma decisão equivocada, porque primeiro ela precisava saber qual o interesse que está por trás dos seus 2 filhos, né, o João e o Pedro, de ter aquela laranja. João, por que que você quer a laranja? Pedro, por que que você quer a laranja? Aí você descobre o porquê dos interesses. Quando ela sabe que o João quer para fazer doce da casca e o Pedro quer para fazer o suco da polpa, ela maximiza o ganho, porque ao invés de cortar no meio, ela descasca, dá a casca inteirinha para o João e dá toda a polpa para o Pedro, satisfazendo 100% de suas necessidades. Isso a gente chama, a gente já viu aí nas estratégias, um jogo de soma positiva, né, onde a gente maximizou os ganhos das partes, ao invés de ter dado metade, que aí o João ia fazer só metade do doce da casca, ia jogar o resto fora, e o Pedro ia fazer só metade do suco, ia jogar a casca fora. Então, essa é a lógica que está por trás da negociação, né? Então, por isso que é importante a gente saber os interesses, para saber a melhor decisão a tomar, né? Selecione critérios objetivos, que é a alternativa de solução da VTB. Aqui entra um aspecto interessante. Esse princípio aqui, ele refere ao seguinte: é necessário a gente adotar critérios, padrões, né, para sustentar os nossos argumentos numa conversa com o outro. Então, por exemplo, se eu estou discutindo com a minha mulher, né, de onde passar as férias em fevereiro, um critério que eu posso usar é fevereiro é verão. Então, talvez seja, se meu interesse for ir para a praia, um critério que eu vou usar é fevereiro está na estação do verão, então é melhor a gente estar na praia do que a gente estar na montanha, né? Enfim, se eu vou vender um carro, o critério bom que eu posso adotar é um padrão bem objetivo, que é o custo FIPE. Então, eu adoto o custo FIPE. Quando eu coloco o custo FIPE na mesa e digo eu quero tanto no meu carro porque o preço FIPE está tanto, é inquestionável. Então, critérios objetivos são quesitos inquestionáveis que a outra parte não pode pôr em xeque, porque é um quesito de aceitação universal. Invente alternativas de solução, né? Esse outro princípio aqui, ele está falando o seguinte: uma vez conhecidos os interesses, né, que vocês mapearam aqui, inventar opções para satisfazer os interesses fica fácil, porque aí você sabendo quais são os interesses, a opção é como se fosse o atendimento daqueles interesses, né? É o reverso daquilo, ou seja, a pessoa tem interesse em vender o carro. Qual é uma das alternativas? Vender um carro a um preço. Ela tem interesse em vender o carro a tanto. Qual é a alternativa? Vender o carro ao preço tanto que ele queria. Então, essa é a alternativa ideal para a pessoa que está comprando o carro, que está vendendo o carro, por exemplo. E a pessoa que está comprando o carro quer comprar o carro, portanto, vamos supor, um pouquinho menor que aquele que está vendendo. Então, a alternativa para esse, ideal para esse, seria vender o carro. Essas são as alternativas ideais. Mas existem inúmeras outras alternativas que vão ser alternativas para satisfazer os diversos interesses que vocês levantaram aqui. Então, vejam a importância. Se vocês capricharem aqui no levantamento de interesses, vocês vão ter uma soma bastante interessante de alternativas de solução, opções de solução, para poder negociar com o outro, né?
dos dois lados, né? Você mapeando os seus interesses, mapeando os interesses do outro, você vai poder desenhar, inclusive, alternativas não apenas para atender seus interesses, como para atender os interesses do outro. Então, isso é muito importante, vocês vão ver ao longo da negociação, porque facilita você, crescendo o bolo, que a gente chama aumentar o bolo para dividir depois, é bem menor. Facilita a negociação. E por último aqui, é o momento em que você está sentado, quando eu vejo esses três primeiros princípios, a gente usa muito no planejamento e na preparação para a organização. Esse outro aqui são mais ou menos é um princípio que vai tratar mais do processo de diálogo com a outra parte, no momento que eu estou querendo que ele faça concessões, né, no momento que a gente está querendo chegar a um acordo ali comum de benefício mútuo. Então, esse aqui é jamais desvia o foco do problema para a pessoa, e vocês vão entender o porquê isso. Porque muitas vezes, a maioria dos conflitos que a gente tem na vida, gente, anotem aí, a maioria dos conflitos que a gente tem na vida é porque, ao se relacionar com o outro no processo de relação interpessoal, a gente peca por fazer muito juízo de valor. Se nossas conversas fossem sempre imparciais, dificilmente a gente adentraria conflitos. Interessante isso, né? O ser humano tem uma tendência inata a fazer julgamentos, juízo de valor. Mas faz parte, né? E a gente vai aprender técnicas de evitar isso, aqui nessa parte aqui. Não embaralhar pessoas e problemas. Daí eu consigo acordos eficientes, né? Então vamos lá. A gente vai ouvir agora esses princípios explicados direitinho por uma pessoa extraordinária, que é um alemão, Dr. Thomas Henschel, da Academia de Mediação de Berlim. Eu gosto muito de ouvir os alemães nesses quesitos, porque eles são bem pausados, são bem tranquilos, assim, e bacanas de explicar aí tudo com muita tranquilidade, assim. Vocês vão gostar. Espero que vocês gostem também. Ah, deixa eu colocar o som, né? Eu esqueci de... Peraí, só um pouquinho. Deixa eu colocar o som. Parar aqui. Eu vou compartilhar de novo e agora com o som, que fica melhor para vocês verem. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu expandir. Pronto. As I said before, this Harvard model of negotiation is based on four principles. Desculpa, gente, estou acostumado agora do inglês sempre, né? Deixa eu tirar esse inglês aqui, não fica difícil aí para você. Deixa eu parar aqui. A gente começa de novo, vou colocar lá a tradução automática. Acho que é aqui. Traduzir automaticamente. Não, peraí, só um pouquinho. Traduzir automaticamente. Português brasileiro. Aqui. Não. Ai, Deus. Português brasileiro. Não português de Portugal. Português. É esse aqui, o puro, eu acho. Isso. Vamos lá. Boa audição aí. As I said before, this Harvard model of negotiation is based on four principles. Before we go into these principles, we might want to reflect for a second, why principles? Why not rules? And that's quite interesting that the Harvard people choose to go for principles and not for rules, because if you have rules like in laws, chances are very high that that is too linear and too strict, and that people simply think if they follow these kind of rules, everything will be fine. Whereas if you have principles, it is much more organic, it's much more wider, because you have lots of ways how to fulfill those principles. So it is important to realize that the Harvard people choose principle for cooperation and not rules. So that because cooperation needs the freedom and the creativity. So let's go for these four principles. If you remember, we talked about, when we talked about the 5 ways of how to deal in a negotiation, that we said, okay, we do have these high interest or low interest in relationship, and we have the high interest or low interest into the issue you want to have. And let's assume for a second you're negotiating with somebody you like and you find very sympathetic. Then it could be that you have a tendency to give in.
and to accommodate to the other person, so that you have a tendency to play lose-win. Or on the other extreme, you don't like the other person. You might even hate the other person. And then it is possible that you have a tendency to play win-lose, because you don't like the person, you don't care for the relationship. So the Harvard people said, okay, in order to avoid these risks, that the quality of relationship interferes with your interest in the issue, you should separate them at all. So the first principle is, and that's easy said and hard to achieve, separate the person from the issue. In real life, that would mean you can negotiate very hard, but you should never be hard on the person, unfriendly and so on and so forth, because it is in your own interest to understand the interests of the other people, and therefore the other partner is not your enemy, it's actually your partner. Otherwise you don't get what you want. Because otherwise, if you could simply order what you want, you wouldn't negotiate. So the other party is your partner. So the first principle is separate the person from the issue. Easy said, hard actually to live. The second principle we already heard when we illustrated with the pumpkin example. If you remember, 3 people had a position. They all wanted the pumpkin. Since there was only one pumpkin, it was not possible to give everybody the pumpkin. There was too limited resources. The solution that was not found based on the position and focused on the position, but oriented on the interests of the people. You remember, one wanted the shell for a Halloween mask, the other one wanted the soup, so he needed the meat, and the third person simply the seeds. So the interest, on the level of interest, it was possible to find a solution that everybody made happy, so a win-win solution. So the second principles of the Harvard people for cooperation is you should not negotiate position-focused, but interest-oriented. And later, when we come to the U model, I will show you what kind of questions you have to ask in order to examine the interest of people who are negotiating. The third principle now is that, and that is, if you're actually looking for a trick for win-win, you might find it here. The Harvard people found out that sometimes cooperation is not possible because people who are negotiating are going too fast, too quick into solutions. You hear a problem and you immediately suggest a solution. And if all parties are doing this, chances are very high that you then only negotiate these kind of positions and you end up with a compromise in the best of all worlds. In order to get to the win-win, they suggest now a different approach. They said, based on the interest, you should first develop criteria that must be fulfilled by a solution that you could say yes to. Or in other words, what conditions must a good solution that you could say yes to fulfill? Just to illustrate this principle a little bit, just assume you want to invite somebody out for dinner for a restaurant. And you want to make sure actually that the person you invite to actually likes the restaurant. So you could ask this other person, how would you realize that the restaurant is a good restaurant for you? And then immediately the person would tell you some conditions that must be fulfilled by a good restaurant. For example, a small menu, because a small menu for this person suggests that it is actually fresh cooked. Or it might say a certain quality of light. So, and then you could elaborate a little bit more what kind of light the person means, like candle lights or whatever. Or that there's a certain quality of hygiene, or and so on and so forth, music and so on. So you would get a whole set of criteria that must be fulfilled. And the interesting thing about the criteria is there are much more restaurants than only one restaurant that would fulfill the criteria. So working with criteria kind opens a world of lots of options. And whereas positions, it must be we go to chez Felix, for example. Yeah? So the third principle is
before creating a solution, agree on certain principles that must be fulfilled by a solution that you could say yes to. And so at that stage of the negotiation, we would have a set of criteria for party A, and we would have a set of criteria for party B. And you will find a win-win solution in that moment where you find one option that fulfills all criteria of party A and all criteria of party B. Win-win. So this is how we get win-win solution. And the fourth principle is, and this is based on the research that people like to choose. So the Harvard people suggest before you actually choose a solution, you should have different options to choose from. So they suggest don't develop only one option that then is the best solution, but maybe 2, 3, or 4 options, and then take the criteria and evaluate your options by the criteria to find the best option. So that, and by doing so, the solution that was found by the parties will be much more sustainable because they also have the sense they have actually had a choice. So just to repeat these 4 principles of the Harvard model of negotiation. It is separate the person from the issue, negotiate not position-focused but interest-oriented, develop first criteria that a good solution must fulfill, and develop several options to choose from. So if you follow these 4 principles, chances are very high that, that you actually go for cooperation and that you avoid competition. And in the next chapter, I will then guide you through a pathway through conflicts, how actually to do this and how to apply these kind of principles. Muito legal, né? Eu gosto muito assim desse jeito alemão de explicar as coisas bem pontuado. Eles são bem assim, sem qualquer área. Mas assim, é muito importante que vocês percebam aí o que ele colocou, né? Quando a gente trabalha com critérios, né? E aí você escreve os critérios que você acha que são critérios plausíveis, você vai conseguir sustentar todos os argumentos para poder defender as alternativas de solução que você está apresentando, né? E aquilo que ele falou é uma grande verdade. Na psicologia, a gente sabe que as pessoas gostam de ter opções para escolher, as pessoas não gostam de engolir uma solução goela abaixo. Então, quanto mais opções a gente construir, por isso que é importante a gente aumentar o rol de interesses, aumenta a quantidade de opções, e aí essas opções são apresentadas às duas partes juntas, isso na mesa de negociação, e aí os critérios vão argumentando, olha, essa aqui é melhor, tem esse critério, essa daqui tem aquele critério, enfim. É assim que a gente deve buscar a negociação, né? Quando vocês puderem, vocês sempre vejam aqui, porque é bem bacana você manter isso em mente, né? Esses princípios para poder fazer um bom processo negocial. Deixa eu subir novamente aqui, deixa eu... Então, né, nós vimos esse vídeo aí, vamos adiante. Aqui. Então, a gente vai estar dentro, trabalhando aquele princípio que trata da questão de focado, orientado em interesses e não focado em posições, né? E aí eu trago para vocês, né, aquele gráfico geral da negociação. Eu sempre vou estar trazendo o panorama geral da negociação para vocês entenderem. Então, a gente primeiro plotou aqui relacionamento e aqui a substância do negócio, né? Mas agora a gente pode fazer uma troca, né? Vamos tratar só de interesses, então esse primeiro gráfico seria empenho pelos nossos interesses, estou mais interessado em defender os meus interesses, então se eu quero defender só os meus interesses, né, e não estou ligando para os interesses dele, é baixo, eu estou atacando, eu estou competindo, né? Se eu não tenho interesse nem no meu, nem nos deles, aí eu nem negocio. E se eu estou mais empenhado no interesse deles, né, do que no meu, para o meu tanto faz, estou negociando com meu filho, por exemplo, aí a gente vai para a estratégia da acomodação, né, a gente chama de conciliação aí no caso, que isso na lógica de interesses, mas o que a gente busca, que a gente não pode perder de vista, é essa região verde, essa área verde, ou seja, se empenhar tanto para os interesses dele como para os nossos, por isso que no mapeamento a gente precisa levantar o máximo possível de interesses dos, especular sobre os dele e definir bem os nossos, deixar bem claro ali, né? Então vamos adiante. Aqui eu trago para vocês uma lista de mensagens aí, né? São mensagens.
recomendações de Harvard, depois vocês podem ver com calma, está aqui a referência do Fisher, do Roger Fisher aqui, do Bruce Patton, do William Ury, e essa referência é de um dos livros textos aí, gente. Adiante. Agora a gente vai ver o caso aí, dois casos interessantes, né? Um foi um caso que eu trabalhei, né, de uma audiência de conciliação com o Ministério Público Federal, e um outro que foi um caso aí bem típico que está lá na literatura do Roger Fisher, que é o caso dos Estados Unidos e do Irã. É bem legal que vocês vão ver, deixa eu subir aqui, vocês vão ver que bacana, né? Quando a gente trabalha com interesses, é uma outra lógica, né? Então vamos pegar aqui, eu vou subir, vocês já devem estar conseguindo ler aí, né? Aí. Então olha só, esse aqui foi um caso que aconteceu do ELA, né? E os Estados Unidos e o Irã em 1980, logo após a Revolução Islâmica ali, com vistas à libertação de 52 diplomatas e funcionários da Embaixada Americana em Teherã, que haviam sido sequestrados por estudantes, né, universitários em retaliação à entrada do deposto Shah nos Estados Unidos para o tratamento de um câncer. E aí o episódio gerou, né, indignação internacional, né? Na época aí, para os mais velhos, sabem que esse Shah aqui, o deposto Shah, foi o Ayatollah Khomeini, e os Estados Unidos aceitou, né, a entrada deles nos Estados Unidos para fazer tratamento de câncer, e o pessoal do Islã achou que aquilo foi uma traição, né? Enfim, e se revoltou, e aí invadiu a embaixada e fez de refém 52 diplomatas americanos. Os americanos, então, impuseram sanções, imagina, todo aquele processo, né? Impuseram sanções, congelaram contas bancárias, fizeram um monte de coisa, e a exigência deles era clara, soltem os reféns. E aí o quadro abaixo aqui, ele vai mostrar como que os negociadores americanos fizeram a leitura do problema, se colocando na posição do estudante, do líder dos estudantes iranianos, que estava conduzindo e mantendo esses reféns aí e conduzindo as negociações junto dos americanos para a libertação dos reféns. Então, veja bem, que interessante, né? O negociador, que é o que vocês vão fazer no case, no simulado, é tentar se colocar no lugar da outra parte para pensar quais seriam os meus interesses se eu fosse outra parte. E foi isso que eles fizeram, olha só. Escolhas possíveis para um líder de estudante iraniano. Então, ele sabe que o líder de estudante é o cara que coordena esse processo todo aí de segurar os reféns, enfim. E aí a pergunta, devo fazer pressão para a imediata liberação dos reféns? Quer dizer, o líder, ele não está, ninguém está confortável nessa posição de manter reféns, né? Não se engane, ninguém, nem eles lá, né, os iranianos nessa posição radical, eles não estão. São estudantes universitários, né? Então, eles querem se ver livre disso. Eles estão usando isso como uma moeda de barganha para que os Estados Unidos deporte o deposto Shah, o Shah, que era o Ayatollah Khomeini, de volta para o Irã, né, que foi um traidor, segundo eles, os Estados Unidos não era para poder estar dando esse apoio para eles. Então, vejam, eles se colocam no lugar e dizem, bem, se eu fizer pressão, se eu chegar para o grupo de estudantes, sou o líder de estudantes, se eu chegar para o grupo de estudantes e disser, olha, eu acho que a gente tem que libertar os reféns, nós estamos negociando com os Estados Unidos, e aí ele pensa, se eu concordar, né, saio da mesa de negociação com os americanos e digo, ó, eu vou então conversar com o grupo dos meus estudantes lá, né, e tentar convencer eles de que a gente tem que libertar os reféns. Ou seja, se ele estiver concordando com a outra parte, no caso com os Estados Unidos, ele trairia a revolução. O pensamento que ele pode estar tendo consigo, né? Serei criticado como pró-americano, os demais não concordarão comigo e talvez eu perca poder, né? Caso eles concordem, digamos que os estudantes concordem, então o Irã parecerá fraco, ele pensa em segunda ordem, né? Mesmo que os estudantes todos concordem, não, então vamos liberar, o Irã parecerá fraco, nos curvamos diante do Zéu, não ganhamos nada, nem o chá de volta, nem a recuperação do dinheiro, não sabemos o que os Estados Unidos farão, de fato, depois disso, e talvez tenhamos que retornar às aulas, né? Preocupação bem típica de estudantes aí. Porém, mais adiante, existe a possibilidade de que as sanções econômicas sejam suspensas, ou seja, se nós concordarmos em libertar os reféns, a gente pode ter as sanções suspensas e nosso relacionamento, principalmente com a Europa, com outros países, poderá melhorar. E para eles é importante porque eles têm uma relação comercial com a Europa. Vamos lá. Se eu discordar, ou seja, o americano se pondo na posição do líder estudante, dizendo: se eu sair e discordar dos americanos de libertar os reféns, eu preservo a resolução, eu seria elogiado por defender o Irã,
Provavelmente nos manteremos unidos, teremos uma excelente cobertura mundial da imprensa, né, para falar das nossas queixas. O Irã parecerá forte, não cedemos aos Estados Unidos, isso mostra força, temos chance de recuperar alguma coisa. Os reféns nos darão alguma proteção em relação à intervenção dos Estados Unidos e continuarei a ser uma crescente força política. Ele, como líder de estudantes, pensa em usar isso como trampolim político, quem sabe, né? Então, veja só, porém, as sanções poderão continuar. Nosso relacionamento com outros países na Europa irá piorar, porque a Europa está condenando essa manutenção dos reféns aí. A inflação e os problemas econômicos podem aumentar no Irã. Existe o risco dos EUs atuarem militarmente, né? Mas a morte como Marte é gloriosa. Olha só como os negociadores americanos vão longe, né? Podem atuar, mas morrer como Marte é glorioso, né? Enfim. Entretanto, os Estados Unidos poderão assumir o compromisso de preservar nosso dinheiro, não intervenção, fim das sanções, e podemos liberar os reféns mais tarde. Ou seja, eles esgotaram praticamente o rol de interesses possíveis que esse líder dos estudantes iranianos podem ter. Isso é fazer um mapeamento de interesses. É importante para você saber como é que o outro pensa, para daí você saber convencer o outro a aceitar um acordo que seja razoável, né? Vamos ver agora uma outra forma de apresentar esses interesses, que é uma forma mais tranquila, se baseia na matriz lá preparatória de Harvard, que a gente coloca os atores um ao lado do outro, todos os atores envolvidos, né? Então, por exemplo, esse aqui foi um trabalho que eu fiz a convite do Ministério Público Federal para isso aqui foi para moderar, né, uma negociação entre Ministério Público, Prefeitura, Superintendência do Patrimônio da União e Defensoria Pública do Patrimônio da União. Qual era a situação aqui? A situação aqui era o seguinte: aqui em Florianópolis, a gente tem uma área bastante extensa ali do Mangue, da Beira-Mar Expressa Sul, que tem 7 blocos, né? Foram divididos em 7 blocos, áreas de litoral, de mangue, né? 7 blocos para pesca artesanal. Então, nesses blocos, a gente tem ranchos de pesca que os pescadores artesanais utilizam para fazer as suas pescas. Então, foi dividida a área, foi mapeada aí, foi loteada em 7 lotes, e esses lotes tinham vários ranchos, cada lote desse tinha vários ranchos. Tinha um lote, que era o lote 7, que ele estava com um problema ambiental. Por quê? Porque se detectou que naquela região do lote 7, o mangue estava muito cheio de matéria orgânica, detritos orgânicos. Então, o Ministério Público recebeu uma denúncia, ouviu uma denúncia, né, da coletividade ali, que viu que o mangue da região, né, não dos pescadores, da região ali, que o mangue estava tendo ejeção de fluido, de esgoto, né? E aí, claro, eles denunciaram ao Ministério Público, que é um dano ambiental. O Ministério Público, então, olha aqui do lado, eu estou com a setinha aqui, ó. Foi o que o Ministério Público fez. Deixa eu tirar isso aqui. E vamos marcar aqui agora. O Ministério Público, eu vou marcar aqui para vocês verem o que eu estou chamando a atenção. Isso aqui. O Ministério Público queria esse bloco 7 regularizado, ele queria a área completamente recuperada e retirada de qualquer ligação do esgoto na rede de drenagem local. Porque o que estava acontecendo é que os pescadores, eles estavam jogando os dejetos deles de latrina, né, do vaso sanitário, diretamente na rede pluvial e estava indo para o mangue. E aí a população, o pessoal que caminha, e ali tem uma pista de passeio e ciclovia, viu aquilo e ficou chateado e denunciou. O risco à saúde e à segurança física dos moradores da região mitigados, porque você tem não só os pescadores, mas você tem outros moradores ali da região que usam aquela área, e recomendações plenamente atendidas. Ou seja, o Ministério Público queria que as recomendações que ele fez para a Prefeitura e para a Superintendência do Patrimônio da União, para ir lá resolver a situação, bem como a comunidade, né, dos pescadores, para regularizar a situação, fossem plenamente atendidas. O Ministério Público não quer saber, é interesse coletivo, então ele queria que resolvesse a situação. Por outro lado, a Superintendência do Patrimônio da União tem um interesse grande na região. Por quê? Porque a área, quem faz a cessão de uso de ranchos de pesca é a Superintendência do Patrimônio da União. Por quê? Porque fica em área de marinha. Isso fica muito próximo da linha do mar ali. Então, ela queria os ranchos regularizados. O que, que a CPU quer? Ranchos regularizados com termo de autorização de uso, é o TAU aqui que eles chamam. Que é a situação ambiental saneada. Ele quer um risco à saúde e à segurança física dos moradores mitigados, né? Ele quer a intimação do Ministério Público, ele quer atender, porque senão ele é acusado de improbidade ali, né? A prefeitura, por outro lado, quer que os pescadores estejam instalados regularmente.
quer o prédio implantado, quer risco à saúde dos moradores também mitigadas, e quer a intimação, a prefeitura também recebeu a intimação que é plenamente atendida. A DPU, por outro lado, defende os pescadores artesanais. Eles querem os pescadores artesanais satisfeitos com a outorga de uso que vem do patrimônio da União. Então, o que é que ele quer? Que todos tenham um termo de autorização de uso, que o ambiente seja saneado ambientalmente, o risco à saúde e à segurança física dos moradores seja mitigado, e ele quer um desfecho da ação favorável aos pescadores artesanais. Claro, né? O pescador artesanal, diante dessa queixa do Ministério Público, entrou com ação para defender seus interesses, que eles não queriam perder o direito de pesca ali na região. Então, veja, tem muitos interesses convergentes. Todos esses que eu falei para vocês são convergentes. Todos querem a situação ambiental resolvida, ó. Todos querem o risco, né, à saúde resolvido. Vocês podem ver aqui, ó. Todos querem as intimações e as suas ações devidamente resolvidas, né? Todos querem o rancho regularizado, todos instalados, todo mundo regularizado. Então, veja, a gente tem uma série de interesses que são convergentes. Por outro lado, temos interesses distintos, que não são nem convergentes nem divergentes. Vamos por divergentes primeiro, que são os interesses que geram o conflito. Normalmente, os interesses que geram o conflito são os divergentes. Então, quais são os interesses divergentes? São esses aqui. Não demolição do rancho aqui, não demolição do rancho, converge, mas aquele quer o rancho em APP demolido. Então, tem uma convergência. Então, por exemplo, aqui a gente já observa que nos interesses divergentes, a prefeitura e a SPU estão convergindo. Esses dois atores podem se unir para negociar com esse aqui que está divergindo. E os pescadores artesanais, eles querem o rancho preservado também. Então, a SPU, a prefeitura e os pescadores, no que diz respeito à demolição do rancho, podem se unir para negociar com o Ministério Público para evitar demolir o rancho. Tá? Aqui, gente, tem muito mais coisas. Eu só botei isso aqui, eu peguei uma parte do que nós negociamos e coloquei aqui para efeitos didáticos. Então, tem outros interesses aqui, né, que a gente colocou que aparentemente estão divergindo também em alguns outros aspectos. Mas, em linhas gerais, isso aqui é para mostrar a vocês como a gente pode mapear com interesses. E interesses distintos, né? O que a prefeitura quer? A prefeitura quer reeleição em 2020, é um interesse diferente, não faz diferença para os outros atores. Ela quer os pescadores satisfeitos com a ação municipal, né? Enfim, só faz diferença mesmo para os coisas, mas não faz diferença para o Ministério Público, não faz diferença para a SPU. Né? A SPU, por outra vez, ele quer o passivo, ela tem uma série de processos em passivo lá de tal eliminado, e assim sucessivamente. Ou seja, interesses distintos são aqueles que não fazem diferença, mas que é bom você mapear, porque pode servir como moeda de barganha. Porque se, por exemplo, eu, um ator, consigo atender a um interesse distinto de um outro ator, que é interesse legítimo dele, mas que para mim não faz diferença, mas que eu posso fazer uma força para atender, eu vou contribuir para o encaminhamento de um processo de negocial cooperativo. Então, esse é um outro exemplo, gente. E aí, a ideia de mostrar a vocês esse exemplo é que vocês agora pensem e trabalhem nesses dois casos aqui. Então, foi distribuído duas informações confidenciais para os procuradores da prefeitura, que foi o grupo 1, e para os defensores públicos da senhora Maria Rita, que é o grupo 2. Esse caso aqui é uma senhora, a senhora Maria Rita, que tem uma casa, uma propriedade, nas margens de uma rodovia que a prefeitura precisa ampliar. Já é uma demanda pública, já tem os recursos liberados, e eles vão agora fazer a desapropriação. E a dona Maria Rita está numa dessas casas que está na lista de desapropriação. Então, os defensores públicos, ela é uma pessoa simples, precisa de defensoria pública. Os defensores públicos vão defender os interesses da Maria Rita e os procuradores vão defender o interesse da prefeitura municipal de expandir. Então, eles vão negociar qual o acordo, qual a indenização por desapropriação. Então, essa é a negociação, tá? Então, esse grupo aí vai trabalhar, eles já sentaram na aula do dia 18 lá, já levantaram interesses. Mas vejam, no levantamento de interesses, lembrem, temos que levantar interesse de todas as partes. Os nossos interesses, claro, primeiro, e depois os interesses da outra parte. No caso aqui, os procuradores da prefeitura levantam os seus interesses e os interesses dos defensores e vice-versa. Tá, joia? Eu acho que aqui a gente termina, né? Aqui está a bibliografia, e aí eu agradeço a vocês. Mais uma aula aí terminada. Boa sorte. Lembrem, a partir do dia 18 da aula passada, nós iniciamos o processo negocial. Então é importante vocês participarem das negociações, porque aí vocês vão viver o processo e vão entender melhor.
todos os conceitos. Uma ótima semana para vocês. Tchau, tchau.